Boa noite a todos, que estejam todos em paz. A nossa proposta hoje é tecer alguns comentários sobre a parábola do joio e do trigo, que está em Mateus, no capítulo 13, nos versículos 24 a 30. E eu vou ler, a parábola para que a gente comece a compreendê-la, ou buscar um sentido, que há tantos sentidos das falas de Jesus. A gente vê tantas interpretações diferentes e todas elas singulares e com proveito para as nossas almas. E diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quer que arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Obviamente que Jesus não estava ensinando ninguém agricultura, Porque essa mensagem ele está se servindo das práticas agrícolas para nos chamar a atenção para uma coisa bem mais grave. Mas ainda que fosse para a área agrícola, isso faz todo o sentido do mundo. Hoje a gente não tem mais uma ideia muito precisa, principalmente em cidade grande, do plantio, mas há plantas que você planta em linhas, Isso se chama plantar. E há outras que você semeia, por isso semear, Jogar a lanço as sementes. Quando você planta em linha, tipo essas lavouras de soja, de milho, é possível até carpinar entre as linhas, Mas quando você semeia, como é o caso dessas lavouras de inverno, trigo, triticale, aveias e vem, como você lança as sementes, seja à mão ou seja com as plantadeiras modernas, com as semeadeiras modernas, não é possível entrar com nenhum serviço no meio dessas plantas, porque elas estão muito juntas umas das outras. Não há distinção, não há como separar umas delas enquanto crescem. Em especial porque a diferença do trigo e do joio é muito pequena, porque o joio é muito parecido, só não produz o grão, mas ele tem a mesma estrutura. Inclusive são lavouras muito bonitas, independente de ter joio no meio. Mas Jesus, nessa passagem, está nos chamando a atenção para uma coisa que a gente começa a entender hoje sobre essa hora da ceifa, que ela pode ser individual, porque cada reencarnação a gente passa por uma ceifa, por uma averiguação dos nossos frutos, mas há uma ceifa coletiva que a gente chama de transição planetária, que já vem sendo anunciada há algum tempo e que a gente vai olhar ela de uma maneira muito especial sob o ponto de vista do Apocalipse de João. E eu vou pegar as falas de Jesus, linha por linha, porque tudo encontra-se nessas linhas, nessas falas simples, sempre um ensinamento bastante profundo. O poder de síntese de Jesus era realmente impressionante. O homem que semeou boa semente no seu campo, mas por que o mal existe? É a pergunta. Lembrando que a ideia do joio é a ideia do mal. O joio somos nós em alguma medida, como também somos o trigo. Uns frutificam mais, outros menos. Mas por que o mal existe? A terra é um mundo de provas e expiações, no qual estamos misturados entre os espíritos que já alcançaram algum progresso moral e espíritos que ainda estão nesse processo, mais embrionário. Ainda predominam os instintos e sabemos que o mal só existe em consequência das nossas atitudes. O Evangelho nos fala, os grandes males da humanidade, egoísmo e orgulho. Assim, o mal
acaba sendo necessário para que possamos praticar o bem, possamos exercitar o nosso amor ao próximo, o nosso respeito, a nossa dedicação, auxiliando uns aos outros. Então é nesse trabalho, nas lides com o nosso semelhante, é que nós vamos refinando os nossos espíritos, porque a convivência, ela é desafiadora. E sem o nosso semelhante, sem o nosso próximo, nós estaríamos sem nenhum tipo de base de apreciação dos nossos comportamentos e do nosso semelhante. Então não há ninguém que não tenha um professor e que não seja professor em alguma medida para outras pessoas à nossa volta. Todos nós somos mestres e alunos numa grande escola da vida. E ele segue no texto, enquanto os homens dormiam. E aí tem mais uma passagem de Efésios 5,14 que diz assim: desperta o tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Jesus fala diversas vezes, se refere a pessoas que estavam mortas ou que estavam dormindo. Aquela passagem do mancebo rico que pede para ir antes enterrar o seu pai, né, antes de seguir Jesus, e Jesus diz para ele deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. É óbvio que não são os defuntos que vão levantar de suas covas para enterrar o pai do rapaz, mas é que o maior interesse daquele rapaz em questão era para se habilitar ao inventário, e isso era uma necessidade, comparecer no velório do pai. Então o interesse dele ainda era material, e isso Jesus destaca como um chamado para que ele acordasse dessas buscas materiais. E Joana de Ângeles nos apresenta essa mesma ideia, chamando de consciência de sono. Na análise de Joana de Ângeles, nessa fase, os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam. Assim, mesmo sem participação da consciência, como respiração, alimentação, reprodução, circulação. Então, é um automatismo ancestral que, na verdade, caracteriza a nossa natureza animal. Como se a alma estivesse anestesiada, não tem ação lúcida sobre os acontecimentos em torno da própria existência. E a ausência de vontade do indivíduo contribui para o seu trânsito lento, do instinto para a razão. Então, esse ser consciente, que é o livro onde está exarado isto, Joana de Ângeles nos chama a atenção para essa consciência, que ela começa a despertar em nossas almas, quando começamos a considerar a possibilidade da realidade espiritual, quando começamos a lembrar, a perceber, nos apropriar da informação de que tudo aqui é passageiro, que logo mais seremos chamados à realidade do Espírito. Então precisamos ter essa consciência desperta para esta realidade. E o texto continua: e veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então a ideia é boa, né? Foram os outros que causaram os problemas, sois os meus inimigos. E se esses inimigos são as nossas paixões, no Livro dos Espíritos, Kardec dedica 2 questões a isso, nos dizendo que isso está na nossa natureza. Questão 907. Visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo, dizendo que todos nós temos nossas paixões. E a resposta da espiritualidade é interessante, porque eles dizem que não é a paixão que é o problema. A paixão a paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz a causa do mal. Basicamente, a gente pode dizer que a evolução da humanidade, em especial intelectual, ela é pautada toda nas nossas paixões, na cobiça, na inveja. Os 7 pecados capitais, em alguma medida, estão presentes em nossa intimidade, nos incitam ao crescimento e à transformação. Obviamente que, quando você tem inveja de alguém, essa inveja pode se transubstanciar numa inspiração que lhe motive a crescer e a ganhar novas perspectivas, transformando a si e ao espaço à sua volta, pela dedicação, pelo trabalho, pelo estudo e pela transformação. E assim se aplicam a todas essas necessidades nossas. Se nós fôssemos sempre cordatos,
e aceitássemos tudo, continuaríamos morando em caverna. Mas exatamente por essas paixões nossas que fizeram com que nós nos movimentássemos, saneássemos os pântanos, tornássemos a terra habitável e a agricultura viabilizada, né? Porque existiria muito pouca possibilidade de reencarnação na Terra se todas as pessoas dependessem de caça e pesca. Então, esse tipo de pensamento de que aquilo que Deus pôs em nossa intimidade é sem proveito não é verdadeiro. Na questão 908, Kardec pergunta: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? A resposta é simples. As paixões são como um cavalo que é útil quando é dominado, mas que é perigoso quando é ele quem domina. Torna-se perniciosa a partir do momento em que a podeis governá-la. Então, eu citei o exemplo, né, de você ter inveja de alguém que tem alguma coisa que você quer, e você se inspira naquela pessoa e faz o caminho e consegue realizar. Então, é você tendo domínio da sua paixão. Mas se a paixão tem o domínio sobre você, você começa a torcer para que o teu vizinho perca as coisas que tem. Então, são nos nossos comportamentos, na maneira como nós agirmos com essas energias que estão postas na nossa intimidade para o crescimento e para o bem, é que está a chave do nosso crescimento, da nossa transformação ou da nossa acomodação. E termina na questão dizendo assim, sobre as paixões: são alavancas que decuplicam as forças do homem e os ajudam na realização dos objetivos da previdência. Porque o próprio saneamento do orbe, para nós termos hoje 8 bilhões de pessoas na Terra, só mesmo através dessa evolução, dessa transformação que se operou nos costumes, na agricultura, na pecuária, que precisavam ter o seu espaço para que as criaturas pudessem aqui reencarnar. Obviamente que as pessoas, isso não justifica os excessos contra o meio ambiente, mas em alguma medida isso será necessário. E esse equilíbrio todo é pautado dentro da nossa intimidade pelos propósitos que nos animam os espíritos. E o texto continua: quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. E aí eu vou voltar para o Apocalipse de João, no capítulo 20, que diz assim, no item 1: Satanás é amarrado durante o milênio. Os santos então viverão e reinarão com Cristo. Os mortos se apresentam perante Deus e são julgados segundo suas obras. E prendeu Satanás, a antiga serpente, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois é necessário que seja solto por um tempo. E daí em Timóteo 2, versículos 3 a 4, diz assim: pois é agradável a Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem a pleno conhecimento. Então vamos voltar a essa ideia do Apocalipse. Esse Satanás amarrado durante o milênio, nos diz a espiritualidade que é a época em que Jesus desceu ao orbe. Eles precisavam retirar para criar um clima espiritual necessário e suficiente para a semeadura do Mestre Jesus. Então esses espíritos foram retirados do orbe e encerrados, né, nos umbrais, nas regiões inferiores do planeta. E ali diz que ele ficaria por 1000 anos. Depois disso, quando vencesse esses 1000 anos, eles começariam a reencarnar de volta, porque nesse período de 1000 anos eles não teriam acesso, porque era o tempo necessário para que as sementes frutificassem, as sementes do bom agricultor, do Jesus que nos trouxe. Depois disso, elas começariam a reencarnar. E daí a gente vai um pouquinho para a questão histórica, lembrando que o cristianismo houve uma perseguição muito intensa no começo, né? Isso perdurou até o ano 313, quando o imperador Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos. Então, até ali os cristãos eram perseguidos. Ali começou a ficar mais fácil o trabalho cristão.
E daí diz que em 380 depois de Cristo, o Edito Tessalônico do imperador Teodósio proclamou o cristianismo como a religião oficial do Estado romano. Por isso que quando a gente fala de Igreja Católica, se fala de Igreja Católica Apostólica Romana. Ela nasceu em Roma. E em 391, o Edito de Milão de Teodósio colocou o paganismo fora da lei, ou seja, passou a ser considerado crime você ter outras religiões que não o cristianismo, porque tornar uma religião começou a abrir espaço realmente para se perseguir outras religiões aí, já nesse ano 391. Porque os pagãos não eram pessoas que não tinham religião, eram as pessoas que tinham outras religiões, né? No caso, em Roma, eles eram politeístas, mas eles tinham religião. Então a gente precisa saber disso historicamente, para que a gente saiba, no momento que a gente vive, de muita inclusão e muito respeito às outras religiões, que esse tipo de comportamento começou bem lá atrás, nesse tipo de perseguição. E depois, aqui a gente vai falar, nesse slide aqui, das guerras santas, das cruzadas e da Inquisição, porque isso começou depois dos 1000 anos. Então, lá no ano 300, 300 e pouco, o cristianismo começou a ter direito de cidadania, né, na sociedade, e isso durou durante esse período de 1000 anos, que foi o período que seria dado para o trigo se desenvolver e enraizar. Depois dos 1000 anos começaram a aparecer os problemas. As cruzadas, porque essas criaturas do umbral, esses espíritos mais perversos, mais complicados, começaram a reencarnar, porque eles também são filhos de Deus e também precisavam ser auxiliados. Eles precisavam ter a oportunidade de ter reencarnações para mostrar a que vieram, se estavam propensos ao bem ou se iam realmente se complicar mais. Cruzadas é um termo usado para definir movimentos militares de inspiração cristã, que partindo da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém, com o instinto de conquistá-la, ocupá-las e mantê-las sob domínio cristão. Na enciclopédia of Wars, os autores Charles Philip Allen Axelrod elaboraram uma lista detalhada de guerras na história. Eles documentaram 1763 guerras no total, dos quais 123 guerras foram identificadas e listadas como tendo a religião como principal motivação. Veja, a gente já matou muita gente em nome da religião, em nome de Jesus, inclusive. Nas cruzadas, e dali tem as cruzadas começaram em 1095 e foram até 1291. Foram ceifadas milhões de vidas entre muçulmanos e cristãos. Então, os muçulmanos queriam converter os cristãos queriam converter os muçulmanos à base de espada e lança. E realmente houve guerras muito difíceis nessa época. E a Inquisição, diz assim, os inquisidores portugueses fizeram 40 mil vítimas, dos quais 2.000 foram mortas na fogueira. Na Espanha, até a extinção do Santo Ofício, em 1834, veja como foi longe isso, em 1834 ainda estava presente. Estima-se que quase 300 mil pessoas tenham sido condenadas e 30 mil executadas. Então, a ideia aqui é mais ou menos, quando venceu aquele 1000 anos que os espíritos ficaram nas trevas, eles começaram a reencarnar. E eram pessoas muito inteligentes, eram pessoas que chegaram ao poder e que fizeram toda essa parafernália de guerras que eles engendraram nos meios religiosos, porque eles começaram a ter assento pela sua intelectualidade e pelas suas questões políticas. Eles acabaram encontrando ensejo para praticar todo tipo de ignomínia. Nós não devemos criticar muito, porque podemos contar entre esses grupos e ter a nossa passagem por lá. Então, a gente tem que saber que todos somos filhos de Deus e todos necessitamos, em alguma medida, da misericórdia para as nossas vidas. A paz do mundo, isso está em Mateus. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada.
Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. É muito interessante porque esse texto é tão pesado numa fala de Jesus, e a gente tem que entender como é que funciona a lei de Deus. A lei de Deus protege as pessoas inocentes. Então, quando esses espíritos começaram a reencarnar com essa sede bélica e com essa sede de incendiar o mundo, eles foram postos a guerrear uns contra os outros, porque o bom pastor sabe defender as suas ovelhas. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo dos Trabalhadores da Última Hora. Diz assim, que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o bom pastor saberá defender suas ovelhas dos verdugos e moladores. Então a lei protege a inocência. E como essas almas vinham querendo botar fogo no planeta, no planetinha azul, eles acabavam reencarnando em lados opostos e se digladiavam entre si. Filhos contra pais, filha contra mãe, nora contra sogra. E as pessoas das suas famílias eram seus, que eles enfrentavam, os piores inimigos eram os seus próprios parentes. E isso acontecia para quê? A partir de um determinado esgotamento desse mal, quando eles retornavam à pátria espiritual, tomavam conhecimento de que tudo o que eles conseguiam fazer é se digladiar entre si, eles começassem a se esgotar deste mal e começar a valorizar o bem e a paz, porque era a maneira deles também favorecerem aqueles à sua volta. Por isso a necessidade de amar o próximo como a si mesmo. Daí Apocalipse no item 7, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Eu já falei agora há pouco, mas é só para a gente considerar mais uma questão sobre isto. Diz assim, importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é a região de atividade incessante e intensas. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. O joio acaba aparecendo no meio espírita, nas religiões. É natural, porque nós precisamos nos ajudar mutuamente. Há pessoas que precisam da nossa contribuição. Da mesma maneira que nós elevamos os nossos pensamentos ao alto, pedindo inspiração superior, devemos a estendê-la àqueles que estejam nessa retaguarda, porque nós devemos todos, uns aos outros. E em alguma medida nós precisamos ir trabalhando fora dos interesses imediatos das nossas relações para aquelas pessoas que ainda necessitam de esse amparo. Porque todos são filhos de Deus, todos necessitam desse carinho. E continuando ao texto lá, diz assim, o inimigo fez isto, né? É a condenação. Isso está no livro Vinha de Luz. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, e os propósitos inferiores se transformam. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho em nossas almas. É no curso dos milênios que nos transformamos. O homem comum ainda não dispõe da visão adequada para identificar a obra renovadora. Há uma infinidade de criaturas nessa consciência do sono, que ainda não despertaram para a realidade espiritual, para aquilo que se aguarda das nossas almas, dos nossos espíritos, aquilo que nós já damos conta de fazer. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que nos falem ao coração. Então, a reencarnação, ela vai transformando-nos devagarinho para o melhor. As nossas intolerâncias, as nossas incompreensões, tudo o que nós demonstramos como carência espiritual ainda,
em alguma medida é atendido por essas afeições novas, por esses estímulos inesperados, por responsabilidades externas. Eu vou citar um exemplo que é muito fácil de entender. A pessoa tem uma intolerância muito grande com a sexualidade de algumas pessoas, homofobia. Ela vai acabar tendo um filho homossexual ou um neto homossexual, ou ela mesma vai virar homossexual, para que ela consiga, através dessas afeições dos filhos que nascem, que a gente vai se namorando deles, tomando de afeição, e de repente mais tarde eles apresentam as matrizes dessa luta que estão enfrentando. Então, quando nós, pelo nosso proceder, por sermos mais inclusivos, mais generosos, nos adiantamos nesse processo, parando de criticar e de julgar, mas acolher as criaturas com as suas lutas e com seus enfrentamentos, com generosidade, com mansidão. Muitas das dificuldades que poderíamos enfrentar, nós afastamos das nossas vidas por não necessitarmos mais dessas plantas espinhosas das nossas almas, para que as pessoas à nossa volta não precisem vir nos trazer essas condições, às vezes, tão difíceis que enfrentam, para que nós nos reformemos como instrumentos da nossa pacificação. Queres que arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Mateus 9,13. Portanto, ide aprender o que significa isso. Misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim para resgatar os justos, e sim pecadores. Então essa fala de Jesus é de inclusão. Ides aprender o que significa isso. Misericórdia quero. Às vezes a gente se sujeita a todo tipo de sacrifício, mas continua duro e intolerante com aqueles que estão à nossa volta, exigindo comportamentos que nem sequer nós o temos. E Jesus é muito claro, são as almas mais sofridas e pecadoras a que ele dirigia os seus ensinamentos. E se nós precisamos dessa misericórdia das nossas almas, precisamos começar a estendê-las aos nossos semelhantes, porque é só através desse comportamento que nós vamos nos transformando. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis não demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Ou seja, é dado tempo para que nos reformemos, mas o tempo urge, o tempo acaba. Não podemos achar que vamos reencarnando eternamente num estado de acomodação, sem tomar as rédeas das nossas reencarnações em nossas mãos e sem nos transformarmos. E no Apocalipse 20:15 diz assim: e aquele que foi achado inscrito no livro da vida será lançado. Aquele que não foi achado inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então esse livro da vida é o que a gente vem falando da consciência do sono. As almas que ainda não se atêm à realidade do espírito, eles vão ser chamados realmente para esse processo que a gente tem chamado do terceiro milênio, ou da transmigração das almas, ou da evolução do nosso planeta, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Serão chamados a lugares onde eles possam contribuir, já que eles atrapalham a Terra, eles têm utilidade muito grande em mundos mais primitivos, onde está realmente a necessidade dessa intelectualidade possa ser posta a serviço do bem comum. Então essas almas que com suas paixões e suas tormentas a que atrapalham, poderão contribuir de uma maneira que faça uma diferença muito grande nessas colonizações mais primitivas. Esse é o preço que às vezes precisamos pagar. Mas ainda há tempo de acordarmos para a vida.
para a vida espiritual. Entretanto, você chega à época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação. Faz-se necessária a eliminação do joio e molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. E aí a gente lembra a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, o senhor da propriedade cobrou a produção de conformidade com os talentos que cada um recebeu. Ele não cobrou daquele que tinha 3, ou mesmo que cobrou do que tinha 5. Mas ele cobrou daquele que tinha 1, que ele tivesse utilizado aquilo com proveito. E enterrar na terra o talento, que é a passagem daquele que tinha, a fala daquele que tinha recebido apenas um talento, é fazer com que todos os recursos que nos cheguem às nossas almas sejam simplesmente utilizados para questões materiais. É a ideia de enterrar na terra todos os nossos recursos, também chamado como consciência de sono. Espíritos mortos para a realidade espiritual. Cada espécie tem seu dia e sua estação, e deve produzir segundo essa condição. Dizendo com isso que as estações se sucedem, não são as mesmas para todos. Paulo de Tarso conseguiu a época real da sua ceifa, quando encontrou Jesus, se compenetrou na missão que tinha, e disse: que queres que eu faça? E foi fazer. E ninguém está pedindo para que cada um funde um asilo, uma creche, mas que cada um analise dentro da sua condição os recursos que tem, lembrando a fala de Paulo de Tarso sobre o ceifeiro, não é ceifeiro, é o despenseiro fiel. Em alguma medida todos nós temos uma despensa, e é sobre essa despensa que responderemos. O que nós temos feito dos recursos que temos a nosso dispor. É sobre aquilo que está ao nosso alcance que seremos cobrados, e não sobre o que os outros têm. Ninguém vai pedir para mim o que pediu para o Chico, para o Divaldo, para a Madre Teresa de Calcutá. Mas há questões que estão ao meu alcance, e é por elas que eu responderei. São desses frutos que nós estamos falando. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem, de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Então haverão muitos processos reencarnatórios em nossas vidas. Já os tivemos, em verdade. As oportunidades foram imensas, mas ainda nós temos condição. Estamos encarnados, podemos nos movimentar com acerto e no bem. No tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu ceireiro. Os benfeitores espirituais, com destaque para o Espírito Bezerra de Menezes, nos esclarecem sobre a grande transição planetária. Igualmente nos solicitam o exame do nosso proceder para que tomemos consciência, ainda que precária, das nossas reais condições espirituais, do patrimônio que já conseguimos em termos de atitudes alicerçadas nessa nova compreensão da vida e sua finalidade, apresentada pela doutrina espírita. Embora o joio possa vicejar em nosso meio, ele não produz frutos. Há muitas pessoas que têm falas maravilhosas, que encantam, como uma lavoura de trigo ou joio. Discutem, são discutidores contumazes. Apresentam ideias brilhantes, mas não se animam a fazê-las, a pô-las em práticas. Quando convidada a participar da ação, alegam qualquer coisa. Protelam, dão desculpas, mas não se animam a produzir. Então é melhor que nós produzamos em menor escala do que ficamos adiando o serviço. Se eu não posso ser um palestrante como o Divaldo, que eu seja um Dionei mesmo e vocês me aturem, porque é o que eu dou conta de ser. Não tem como ser mais por enquanto. Mas é nesse trabalho que vamos nos transformando. E, em alguma medida, fazendo o que nos cabe.
As árvores são conhecidas pelos seus frutos, está em Lucas 6,44. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Isto nos leva a refletir sobre os frutos desejáveis a serem produzidos pelos seguidores da Boa Nova. Frutos de vida, de esperança, de fé, que devem alimentar os viajores do caminho. A doutrina espírita deve acolher e consolar. Foi assim que Cristo nos designou o Consolador prometido. Então, se nós entendemos o que é consolar, é dar colo, aconchego. Ele não prometeu um novo juiz. Então, nós precisamos utilizar o nosso conhecimento com frutos de vida e esperança, para que nós possamos acolher almas e auxiliá-las nessa caminhada. Atitudes pautadas nos valores do Evangelho, sentimentos e pensamentos elevados, palavras edificantes sintetizam a substância desses frutos, resultados da renovação ou construção do progresso intelecto-moral a que estamos destinados, através do qual atingiremos a felicidade almejada. Iniciados na luz da revelação nova, os espíritos cristãos possuem patrimônios de entendimento acima da compreensão geral dos encarnados, afirma Emmanuel. Esse patrimônio, por consequência, pede aplicação, vivência, para que o ciclo do conhecimento se complete. Do contrário, esse conhecimento, sem aplicação, não é grão, é joio. E é isso que a parábola nos chama a atenção. Que nós começamos a refletir sobre as nossas possibilidades de ação, mesmo que singelas. Não nos demoremos. Nos alistemos às fileiras do Pai, para que em alguma medida possamos contribuir, para que haja mais paz, mais tolerância, mais amor na nossa vida e no nosso derredor. Que Deus nos abençoe a todos e nos fortaleça nesse caminhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado a todos.